o que apaga o pecado, que vai dar vida eterna para vocês não conseguirem compreender. E o Senhor estava ali nessa explicação, nessa instrução, repetindo a promessa e o consolo da volta dele. E ele disse para os seus discípulos: olha, como eu já tenho vos dito, daqui a pouquinho eu vou partir dessa terra. Daqui a pouquinho eu tenho que cumprir minha missão. Porque se eu não cumprir a missão, vocês não vão ter direito de vida eterna. Não vai ter o pagamento de dívida. Ou seja, o homem que trouxe a dívida desde lá de Adão, ele estava sem reconciliação com Deus. Porque naquele tempo, o homem ele pagava os seus pecados através do sacerdote, através de uma oferta de um animal. E ali era pagado, mas aquilo lá não era um plano de salvação, porque além da lei, um sacrifício de um animal não tinha como pagar o pecado do ser humano, mas precisou vir aquele que não carregava o pecado original, gerado pelo Espírito. E o Senhor instruiu tudo isso eles, e falou assim: olha, agora eu tenho que morrer, para mim morrer, para vocês ter a vida eterna. Mas olha, vocês não se apavorem, vocês não desesperem, porque eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito Consolador, que consola toda dor. E eu não tenho como enviar ele agora, porque eu estou em vida, mas a hora que eu partir, ele vai vir. Mas, se quando ele vier, o Espírito Consolador não vir, eu vou enviar. E ele vai convencer o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Por quê? O pecado, ele corrompendo o coração do homem, como até no dia de hoje eu vi ainda uma reportagem, alguém falando ainda com um pastor, ele falava assim, ele falou assim: e você acredita numa figura, você acredita nesse Cristo, ele é uma figura, ele não tem vida. Prova que ele existiu, prova que ele existe, que ele vai dar o direito da vida eterna. Por quê? Aquele que não acredita no Senhor Jesus, tem como um irmão, uma irmã mostrar alguma evidência científica? Não. Tem como o irmão mostrar uma prova arqueológica que o Senhor Jesus teve aqui? Não tem também. Mas tem uma forma da gente mostrar aquilo que Deus fez na nossa vida. E a fé não é algo que se compra, a fé não é algo que está à venda, a fé não é algo que se mostra, não. A fé é algo que se acredita, como está escrito em Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a firme fundamento das coisas que se buscam, e a prova daquilo que não se vê. Você busca algo que você não enxerga. A fé é isso daí. E não adianta você querer convencer um ateu, alguém que está aprontado, que fala assim: não, Jesus Cristo vive. Ele vive, para mim ele vive, para mim ele ressuscitou. E o povo aqui atrás não acreditaram. No entanto, não acreditaram que crucificaram o Filho de Deus. Mas quando eu mandar o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e consolará vossos corações de toda dor. Aí a coisa começou a ficar melhor. Mas quando que isso? Você vai daqui a pouquinho, vai para o Pai, e daqui a pouquinho você vai voltar. Os discípulos não entendiam. O Senhor Jesus estava dizendo o quê? Olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou mandar o Espírito Consolador. E quando eu vou, mas eu vou voltar. Um pouquinho antes, aqui em 14 de João mesmo, ele disse assim: olha, na casa de meu Pai tem muitas moradas, não é isso? E eu vou para quê? Vou preparar lugar, para quando eu voltar eu buscar vocês e levar para a casa do Pai. Glória ao nome do Senhor. E o mundo foi oculto essas coisas. Se a gente fosse pregar o Evangelho de Jesus Cristo aí, de rua em rua, de porta em porta, olha os loucos, olha os fanáticos, tão doentes, não sabem. E os discípulos, depois da morte do Senhor Jesus, negaram, mandaram sábio. Pedro negou. Judas já tinha traído o Senhor. Os outros dispersaram, foram voltar para a vida deles normal. Vamos voltar a pescar, o outro vamos voltar a comprar imposto. Não vai voltar não, porque no terceiro dia ele já voltou, já invicto em espírito. No terceiro dia ele já ressuscitou. Pensa bem o sofrimento do Senhor Jesus.
falou aqui, olha, eu vou para o Pai um pouquinho e não vereis mais. Um pouquinho. Vocês não vão me ver mais. Mas daqui a pouquinho, ó, 3 dias. Viu, Pedro? 3 dias, ó. Vocês vão me ver. E vão me ver já num corpo glorificado. Já não vai ver mais nesse corpo que a espada atravessa, que o espinho machuca, que o sangue desce, não. E ali, eles não conseguiam compreender. O Senhor Jesus foi crucificado. Foi ali, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, lancetaram ele, blasfemaram contra ele. Você não é o rei dos judeus, desce daí, mandaram mensagem, salva-te a ti, e nós vamos crer. Mas a salvação que ele queria dar não era da carne, a salvação é da alma, e o povo não entendia, como muitos não entendem até hoje. Morreu, e aí daqui a pouco os discípulos dele foi para o Pai mesmo. E agora? Ele falou que em 3 dias ia restaurar esse templo, não o templo de Jerusalém, mas o templo que era ali. Foi sepultado lá no túmulo comprado por José de Arimateia. Mas pensa bem, a dor de um pai perder o filho, quem já passou por isso não tem como imaginar. Mas imagina Deus vendo o seu filho morto. Mas, de certo assim, na revelação da palavra, a hora que o Senhor Jesus estava ali dormindo naquele momento, nos 3 dias ali, de certo ele ouviu uma voz assim: filho, acorda, você venceu o mundo, pode ressuscitar, levantar do túmulo agora, pode aparecer para os discípulos, pode aparecer para o anjo. De certo Cristo ouviu aquela voz, na hora que ele acordou, os anjos já estavam ali. Glória ao Senhor. A pedra do sepulcro foi removida, estava ali as Marias ali. Pode avisar ele. E de certo os discípulos lá caminhando, né? Morreu o Senhor, não tem mais, vamos voltar para a nossa vida. 3 dias, mar de Tiberias. Vai lá, Pedro, joga a rede. Vai os pescadores pescando nada. De repente um homem lá na praia, preparando um peixinho assado. Pergunta para eles: pegaram alguma coisa? Não pegamos nada. Daqui a pouco ele fala assim: pode vir aqui que está tudo preparado, tem um peixinho, come. A hora que ele falou assim, aí eu disse: não, é o Senhor, é o Pai que ressuscitou. Aí aquela voz mansa, Pedro falou assim: ei Pedro, tu me amas, Pedrinho. Você falou: Pedrinho do meu coração, que eu falei que você ia negar. Lembra que eu falei que você o gado ia cantar, você ia negar 3 vezes? Olha lá, Mateus, você não querendo voltar para a tua vida. André querendo pescar de novo, não. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Firma a tua estaca, levanta a tua cabeça. Deu de comer, deu de beber. Glória ao Senhor. Numa outra passagem em Lucas, estavam eles reunidos. Antes ainda dessa passagem aqui que eu acabei de falar, estavam eles ali fechados, num quarto trancado. Por quê? Perseguição. Aquele povo lá queria saber quem segue Jesus, nós vamos matar. Eles trancados, porta cerrada. Tomé não estava junto. Daqui a pouco quem que entra na sala? Cristo. Porta fechada, tudo trancado. Apresenta no meio deles: Pai seja com vós. Glória a Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ali, voltaram para trás. É o Senhor Jesus. Mas o Espírito come, tem alguma coisa aí? Dá um peixinho no pão aí. Começou a comer o Senhor Jesus um peixinho no pão. O Espírito glorificado do Senhor ali se alimentou. Tomei agora que ficou sabendo. Não, eu não acredito. Ele apareceu lá? Não, não acredito não. Só se eu enfiar a mão no lado dele, onde ele foi lançado. Eu vou acreditar que é o Senhor. Passa mais uns dias, aí está os 11. Aí não estava os 10, estava 11, porque Judas já tinha se suicidado. Está lá assim, da mesma forma, tudo trancadinho. Quem que aparece? Cristo. Que Tomé olhou assim: Tomé, não, Senhor, Tomé, vem cá. Coloca a tua mãozinha aqui do lado aqui. Vem cá, mais ou menos assim, com muita educação. O incrédulo, coloca a mão aqui do lado do meu lado. Glória ao Senhor. A hora que Tomé viu aquilo ali, aquela obra, ele já se caiu arrependimento. Santo é o nome do Senhor. Irmão, irmã, para de ser
ressuscitou. Ele falou que ia pegar a morte e o homem ia ter direto acesso ao Pai. Teve. Glória ao nome do Senhor. Ele falou que ia perdoar, perdoou. Ele falou que ia ter misericórdia, teve misericórdia. Ele falou que ia carregar no colo e carrega até o dia de hoje. Glória ao nome do Senhor. O que será que é difícil para nós servir a Deus em espírito e em verdade? Vem essa palavra convidando essa irmandade hoje, irmandade. Abre os olhos espirituais. Entra na espiritualidade dessa palavra. E o que Deus tem para fazer na tua vida é espiritual, não é material.